Sabemos que os poderes do Luffy é algo extremamente apelão, mas como visto no mangá, ele treinou muito até atingir esse patamar, visto que em mais de 800 anos, nenhum usuário da fruta de Nika conseguiu despertar seu poder. E agora em Road to Laugh Tale Parte 4, tivemos a grande revelação sobre como os poderes do Luffy podem se tornar ainda mais fortes! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, estamos um pouquinho atrasados aqui com Road to Laugh Tale Parte 4, mas estamos aqui para comentar a grande revelação sobre o acréscimo, sobre o avanço dos poderes do Luffy no Gear 5. E a gente vai comentar isso logo depois de vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem pontos muito interessantes pra gente falar sobre este tipo de situação. Bom, como nós vimos ali no capítulo 1043 e 1044 de One Piece, Luffy finalmente despertou o seu poder. Ele finalmente despertou o poder da sua fruta e nomeou ela como Gear 5, marcha 5 ali para nós brasileiros. E aí nós temos esse acréscimo de habilidades e explicações sobre um dos poderes mais apelões da obra, mas ao mesmo tempo mais magníficos que a gente pôde ver no mundo dos mangás nos últimos anos. E aí a gente pôde comentar e discutir durante todo esse tempo sobre ser um poder apelão ou não. E isso é claro que é um poder extremamente apelão, né? O Gear 5 é realmente um poder muito apelão, só que isso não tira os méritos do Luffy, que fez com que esse poder fosse despertado depois de mais de 800 anos. Fazia mais de 800 anos que nenhum usuário da fruta Nika conseguia chegar à fruta nesse nível de poder. E o Luffy tem todo o mérito nisso, né? Afinal, você colhe aquilo que você planta. E o Luffy plantou ali treinamento, plantou realmente entendimento sobre o hack, entendimento sobre a fruta. E a partir disso, pôde colher o seu despertar. E no aspecto realmente aplicando o hack do armamento e o hack do rei através da sua batalha contra o Kaido, ele conseguiu derrotar ali o Imperador. Ele acabou conseguindo derrotar o grande oponente, o seu grande oponente até então no mundo de One Piece. E tudo isso foi levado para nós em um aspecto muito interessante de como ele derrotou o Imperador. Mas mesmo assim, derrotando o Imperador com Gear 5, e como nós já falamos aqui no canal algumas vezes, parece que o Luffy não atingiu o pico de poder do seu despertar, né? Ele ainda não atingiu o pico de poder das suas habilidades, visto que todas as vezes que ele atinge o pico de poder em relação aos seus Gears, o capítulo recebe um nome em referência. Nós temos 3 capítulos em Enies Lobby que tem como os títulos de Gear, Gear Second e Gear 30. Em Dressrosa nós também temos um capítulo com Gear Force, né? Então nós percebemos que a cada capítulo que o Luffy aparece com o pico do poder em relação às suas habilidades, é nomeado para nós um Gear, é nomeado para nós um capítulo em relação às suas marchas. Mas agora, com a revelação desse detalhe na parte 4 de Road to Laugh Tale, parece que nós temos a revelação de como os poderes do Luffy podem ficar mais fortes. Como os poderes do Luffy podem ficar ainda mais fortes em relação ao seu despertar. Porque nessa parte 4 é contado para nós que quanto mais o Luffy ri, mais forte ele fica. Quanto mais o Luffy dá risada em suas batalhas, em suas lutas, em seus desafios, mais forte ele fica. Por isso que na batalha contra o Kaido, Luffy não chegou ao seu pico de poder e não teve um capítulo chamado de Gear 5, porque ainda possui uma evolução final para ocorrer. Ou será que não? Será realmente que o Luffy pode chegar a essa evolução final? Ou a habilidade do personagem
não tem um parâmetro para se medir. Porque se o poder do Luffy está ligado à forma como ele ri, e quanto mais ele ri, mais forte ele fica, e como nós sabemos, o riso e a alegria não podem ter limites, será que o poder do Luffy pode ser infinito também? Será que o aspecto relacionado às habilidades do Luffy podem ser levados a um nível de infinito, na qual você não pode medir um nível em relação a ter um pico de poder? Já que agora o Luffy atingiu o seu modo máximo, como ele mesmo falou, quanto mais ele rir, faria muito sentido ele ter mais habilidades e mais poderes. Isso fortalece ainda mais a tese do capítulo 1011 de One Piece, onde o Kaido diz para o Luffy que quanto mais desesperador ele se encontra, mais o personagem ri. Quanto mais desesperador o personagem está, mais ele ri, mais ele fica alegre, mais ele contagia o seu ambiente com sua alegria. Ou seja, não importa que tipo de situação em que o Luffy esteja, se ele começar a rir do desespero e da morte, ele se tornará ainda mais forte. Não importa o que aconteça, não importa que tipo de situação na qual ele esteja. É por isso que é muito marcante, toda vez em que o Luffy está em um grande desafio, ele começa a rir, bagunçando a mente dos seus adversários e sempre conseguindo ainda mais força. Isso nos leva a um detalhe muito importante. Isso nos leva a um detalhe de suma importância, porque eu já comentei aqui várias vezes para vocês sobre a forma como o Luffy ele ri da própria morte. O Luffy, em vários momentos, e até mesmo o som da sua risada, é como se fosse um som contra a morte, um som debochando do que a morte pode propor para ele. E a gente sempre se lembra de que o capitão ri da morte com o Shi. E o Shi é a própria morte em japonês. Shi é morte em japonês. E toda vez que o Luffy chega perto da morte, seus poderes serão elevados ainda mais quando ele dá risada dela. Quando chega a um nível desesperador, num confronto na qual ele não tem esperanças, o Luffy arranca mais força quando ele ri, quando ele se sente alegre através desses desafios. E rir da morte, rir ali da pessoa, do ser que pode tirar o sonho dele de se tornar rei dos piratas, acaba lhe deixando cada vez mais forte. Será que a cada diversão que o personagem tenha durante suas batalhas poderá levá-lo a se tornar cada vez mais forte e ele nunca chegar a esse pico de poder? E é por isso que o governo mundial teme tanto Nika, já que eles não podem parar um poder na qual ele é imensurável. O riso e a alegria não pode ser controlada. Isso pode ser levado e conectado diretamente ao porquê o governo mundial não quer que Nika se espalhe para o mundo inteiro, que essa alegria, que essa felicidade que o capitão tenha não seja espalhado ali para o mundo inteiro. Um poder incontrolável, um poder na qual não pode realmente ser controlado, que não pode ser mensurado. Tudo para ser levado ali pelo governo mundial, na qual o Luffy está sobre esse controle. Um poder que não pode ser medido e que não tenha teto. É a perfeita definição de que o Luffy precisa para essa última parte. Um poder na qual não tem limites e que ele pode fazer o que quiser com ele. Um poder que ele chegará à ilha de Laugh Tale. Já que, como o Oda mesmo disse, essa é a parte que vocês devem apertar o cinto junto com ele e esperar um pouco mais até o seu final.